de uma forma profunda. Soberano Deus e Pai, que diz a tua presença, Senhor da glória, Pai. Entregamos o Senhor da glória, Pai, esta noite, Pai. Deus, que temos aqui unido, Senhor da glória, para ouvir, Pai, a tua palavra, Pai, para aprender mais do Senhor, Jesus. Entrega, Senhor Jesus, meu Pai, esse estudo nas tuas mãos. Meu Deus, que vem abrir, Pai, o nosso entendimento, vem abrir, Pai, o nosso coração. Meu Deus, que nos sirva totalmente, meu Pai, nosso coração aberto para o Senhor. Meu Deus, para lançar a tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor da glória, Pai, é que nos sustenta. A tua palavra, Senhor da glória, Pai, meu Deus, é que purifica a nossa alma. Meu Deus, entrego a ti, meu Pai, esse estudo nas tuas mãos. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, para a direção, Senhor. Meu Deus, eu entrego a ti, meu Senhor da glória, Pai, cada vida que está aqui, Senhor. Meu Deus, que estamos aqui ouvindo a tua palavra, Senhor, Pai. Meu Deus, em praticar e obedecer, Senhor da glória. Meu Deus, eu entrego a ti, Senhor da glória, Pai. Meu Deus, a vida da pastora Rosilina, tuas mãos, Senhor. Meu Deus, da sabedoria tua serva, Pai, que o Senhor já tem dado. Meu Deus, para nos ensinar, Senhor. Meu Deus, eu entrego a ti, meu Pai, aqueles que não chegaram. Meu Deus, desperta aqueles, meu Pai, que estão dormindo. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor da glória. Meu Deus, como é bom, Pai, estar aqui para ouvir, Senhor, falar. Como é bom estar aqui, Pai, para aprender mais, meu Pai, do Senhor, a tua palavra. Por isso, Senhor da glória, desperta, meu Senhor da glória, Pai, aqueles que estão adormecidos, meu Pai, aqueles que estão fracos, Pai, aqueles que estão enfadados, Senhor Jesus, meu Pai. Ah, Deus, a tua palavra, Senhor. Meu Deus, tenha de misericórdia. Meu Deus, vai de encontro, meu Pai, com essas vidas, Senhor. Meu Deus, que todas as barreiras venham a cair por terra. Meu Deus, que todo engano do inimigo venha a cair por terra, meu Pai. Meu Deus, eu entrego a ti, meu Pai. Meu Deus, estudo esta noite nas tuas mãos. Que o Senhor venha, Pai, sob a tua direção, Senhor da glória. Venha, Pai, confrontar os nossos corações. Meu Deus, venha arrancar todo o lixo, Senhor. Meu Deus, que venha entrar, Pai, somente a tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Meu Deus, ser praticante, Senhor da glória, Pai. Não ser ouvinte, mas ser praticante. Porque é através da tua palavra que nós somos libertos, Senhor. Por isso, Deus, eu entrego a ti, Pai. E desde já, meu Senhor, te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podemos estar sentada, né? Amados, nós temos falado nessas últimas semanas a respeito do novo nascimento. Falamos ali do Evangelho de João, no capítulo 3. Falamos a respeito do encontro do Senhor Jesus com Nicodemos. E o Senhor Jesus dizendo a Nicodemos a necessidade, é necessário que nasçamos de novo. É necessário nascer de novo. O Senhor não disse que se por um acaso, mas é necessário. E aquele que não nascer de novo não entrará ao reino dos céus. E diante desse estudo, um assunto vai puxando o outro, né? A palavra de Deus é tremenda, é profunda. Nós começamos a falar a respeito dos frutos. Os frutos que vêm através do novo nascimento. Os frutos do Senhor, os frutos do Espírito, ele não vem quando a pessoa ainda não nasceu de novo. Os frutos vêm através do novo nascimento. E a semana passada nós falamos sobre este novo homem faz morrer a sua natureza terrena. E falamos assim sobre vários tópicos, né? Hoje nós já vamos entrar dizendo, portanto, é natural para o cidadão dos céus evitar o pecado. Eu falei sobre isso aqui também, semana passada, que muitas vezes nós pecamos inconscientemente. Falei sobre a diferença entre o pecado
pecado que a gente comete sem premeditar. Nós devemos então evitar o pecado. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 3. Capítulo 3 de Colossenses. É natural para o cidadão dos céus evitar o pecado, ou é natural para aquele que nasceu de novo evitar o pecado. Não tem como uma pessoa que tem prazer em pecar, que não se importa com a vida de pecado, quando o pecado anestesia sua alma, quando o pecado já não traz tristeza, quando achamos normal pecar. Isso indica que essa pessoa não nasceu de novo. Carta aos Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 14. Amém? Diaconisa Rosângela hoje vai nos abençoar. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. O que nós vamos entender aqui? Que aquele que nasceu de novo, ele vai evitar o pecado, ele vai ser humilde, ele vai ter afetos de misericórdia, de bondade, de mansidão, de longanimidade, suportar os outros e perdoar da mesma forma que Cristo nos perdoou. Isso, irmãos, é um processo. Igual eu já disse aqui, o novo nascimento, ele é rápido. A pessoa ou nasceu de novo ou não nasceu de novo. Agora, os frutos vêm com o tempo. Talvez eu estou falando com alguém aqui que possa estar dizendo: meu Deus, mas eu ainda sou uma pessoa sanguínea, eu ainda sou uma pessoa que não tem mansidão. Mas você está no caminho certo. É ir perseverando e não aceitar aquilo que entristece o Espírito Santo. Amém? Aquele que nasceu de novo é natural, é algo natural, é algo normal evitar o pecado. Amém? E também é normal instruir-se na palavra de Cristo, ter um coração grato e fiel a Deus de coração e ser perseverante. Ainda em Colossenses 3, mas agora do versículo 15 ao 17. Versículo 15 ao 17. E diz assim, e a paz de Deus, vai colocar no versículo 15, capítulo 3, versículo 15 ao 17. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome
graças a Deus Pai. Amém? Então é normal instruir-se na palavra de Cristo e ter um coração grato e fiel a Deus, de coração perseverante, de coração e ser perseverante. Portanto, a produção de frutos é a expressão da salvação, não o meio para alcançá-la. Glória a Deus. Preste bem atenção nisso aqui. Portanto, a produção de frutos é a expressão da salvação, não o meio para alcançá-la. Mas aquele que nasceu de novo, naturalmente produz frutos, porque os frutos é a expressão da salvação. Só produz fruto de uma nova vida quem já é salvo. Somos conhecidos pelos nossos frutos. E nós produziremos frutos de acordo com a nossa espécie. Quando geramos frutos, nós reproduzimos. Por quê? Porque os frutos se tornam sementes. Certa feita, conversando com o meu netinho, e a gente estava chupando uma laranja. E eu estava explicando para ele perguntou para mim, vovó, meu netinho, o mais velho, primogênito, ele perguntou para mim, vovó, por que, né, que tantas pessoas passam necessidade? Por que tantas pessoas passam falta de alimento? Aí eu aproveitei a oportunidade. A gente estava com aquela laranja e disse, sabe por quê? Porque muitas pessoas não replantam aquilo que está em suas mãos. Eu disse, está vendo essa laranja? Vamos contar quantas sementes que tem essa laranja? E tinha bastante semente. Eu disse, já pensou se todos que chupassem uma laranja replantasse cada sementinha num lugar, a fartura que teria neste mundo? Porque de uma laranja, quantos pés de laranja iria reproduzir? Né? Ele olhou para mim, ficou sério e falou assim, faz sentido. E faz sentido mesmo. Porque de um fruto gera muitos outros frutos. E assim também é no mundo espiritual. Quando nós produzimos, geramos frutos no mundo espiritual, nós estamos sempre reproduzindo. Por quê? Porque esses frutos se tornam sementes. Portanto, ganhar almas para Jesus faz parte da nossa natureza, da nossa nova natureza. Eu não sou mais aquela velha criatura, ranzinza, sanguínea, né? Eu agora estou em Cristo, eu nasci de novo. Então eu preciso de dar frutos. E dar frutos é o quê? É pregar a palavra, ensinar a palavra, é ganhar almas para o reino de Deus, é levar almas para Jesus. Então isso faz parte da natureza daqueles que já nasceram de novo. E eu até escrevi algo aqui que eu achei interessante. Quem não nascer de novo, um dia desejará nunca ter nascido. Por quê? Porque Jesus falou para Nicodemos que é impossível entrar nos céus se nós não nascermos de novo. Então isso aqui não é algo assim, será? Quem sabe? Não, é necessário, é obrigatório. E hoje nós vamos grifar bem aqui em um fruto que é muito importante e que nós temos visto nos últimos tempos uma resistência muito grande do cristão em gerar esse fruto. Por que eu digo nossa resistência? Porque o Senhor tem prazer em nós. O Senhor tem prazer que nós geramos frutos para o seu reino. É o que o Senhor quer. Então, quando nós encroamos, não damos fruto, não é porque Deus não quer gerar em nós o fruto, mas é porque nós é que estamos resistindo ao Espírito Santo. Entende isso?
Então, diante disso é que eu falo, há muitos que estão resistindo gerar os frutos. Sabe por quê? Gerar fruto dói. Gerar frutos é renúncia. Gerar frutos no reino dos céus é negar a si mesmo. É negar a vontade da carne. E nós vamos falar aqui hoje sobre o fruto de arrependimento genuíno. Fruto de arrependimento genuíno. Abre a sua Bíblia comigo. Vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Ou então, quem quiser acompanhar aqui, capítulo 3, verso 8. Nos fala sobre o início do ministério de João Batista. Ele estava ali pregando no deserto, as pessoas iam até ele para ouvi-lo, e a pregação dele era dura. Tá? A pregação de João Batista sempre foi uma pregação dura. A do Senhor Jesus também. Né? E aqui no verso 8, ele diz o quê? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Isso aqui é uma ordem, tá? Não é se você quiser, produza frutos. Quem sabe um dia, produza frutos. Não, ele está dizendo que comece a produzir frutos. E produza fruto de arrependimento. Por quê, João Batista? Porque sem arrependimento sincero, não há remissão de pecado. Existe um paralelo entre o arrependimento e... eu esqueci o nome agora. Remorso. Ou emoção também, né? Que vai muito isso. A pessoa se emociona, a pessoa chora. Ai, por que eu fui fazer isso? Mas qual que é a diferença do remorso, do sentimentalismo e do arrependimento genuíno? Alguém sabe? Qual é a diferença? Você já viu uma pessoa chorar diante de um erro? Chorar mesmo, chorar. E sair dali e continuar fazendo a mesma coisa. Isso é remorso. Isso é sentimentalismo. Nunca foi arrependimento. O que é então arrependimento? Que João estava falando. Produza frutos de arrependimento. Arrependimento, quando nós nos arrependemos de verdade, nós não praticamos mais aquele pecado. Podemos ser tentados e podemos até praticar um outro tipo de pecado. Mas aquele ali, se houve um arrependimento sincero, a gente não pratica mais. Aquele erro a gente não cai mais. Então, se a gente vive ano após ano, dia após dia, diante do mesmo pecado, chora, né, geme, mas continua ali na mesma prática. E quando João Batista fala, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, ele está dizendo que Deus já deu para vocês que nasceram de novo o poder para produzir esse fruto. Entende isso? É nós que deixamos o Espírito Santo gerar dentro de nós. João Batista, a palavra de Deus não está dizendo assim, Deus vai produzir em vós. Porque senão poderia dizer, Deus produziu fruto na diaconisa Sônia, mas não produziu aqui. Por que será? Não, isso é coisa nossa com Deus. Produza fruto de arrependimento. Vai para a cruz, geme, chora. Senhor, eu quero um novo coração. Arranca esse coração de pedra e me dê um coração quebrantado, para que eu possa me arrepender. Os sentimentos precisam vir com novas atitudes. Os frutos que vamos mostrar externamente mostram que houve uma mudança interna. Amados, tudo aquilo que o Espírito Santo faz dentro de nós, afora. Mas em compensação, tudo aquilo que está dentro de nós, que nós não deixamos o Senhor tratar,
e que a velha natureza ainda está imperando, aflora também. Os nossos olhos são a janela da alma. E por isso que Jesus fala, se os seus olhos for bom, todo o corpo é bom. Mas também se for mal, quão grandes são as trevas. Por quê? Não tem como esconder. Alguém controla o olhar? Não controla. Né? Ele mostra aquilo que está dentro de nós. E assim aos frutos que são gerados em nós através do Espírito Santo. A obra que o Senhor faz dentro de nós, internamente, ela vai ser exposta. Vai ser mostrada externamente. Tem algumas pessoas que têm semblante de piedade. Tem fala de piedade. Mas se pisar no calo, aí aflora a velha natureza. O velho homem está me dizendo, eu não nasci de novo. Estou aqui ainda. Velha natureza está aqui ainda. Dizer que estamos arrependidos e chegar a essa conclusão é apenas o começo. Mas as nossas atitudes, dia após dia, mês após mês, ano após ano, as nossas atitudes é que vão demonstrar que estamos dispostos a ter uma nova vida. Lembra-se do filho pródigo? O filho pródigo, quando ele viu que ele estava lá no fundo do poço, o que ele fez? Primeiro, ele reconheceu. Ele reconheceu que ele estava lá no fundo do poço. Mas ele teve o quê? Uma atitude. Por quê? Só reconhecer não adianta nada. A pessoa, se tivesse falado, poxa, eu estou aqui, estou no fundo do poço, estou almejando comer as bolotas dos porcos e nem isso eles me dão. Nossa, lá na casa do meu pai, até os servos dele estão melhor do que eu. E eu aqui padecendo fome. Tá, reconheceu. Mas e aí? E daí? Ele poderia ter reconhecido e ter permanecido lá, vivido o resto da sua vida em murmuração. Meu pai está lá. Para que eu fui tomar essa decisão? Para que eu fui pegar minha herança? Para que eu fui sair da casa do meu pai? Para que eu fui gastar meu dinheiro com as prostitutas da vida? Para que eu fui beber tanto? Para que eu fui me drogar tanto? Isso é um reconhecimento. Mas o reconhecimento é apenas o primeiro passo. Amém? Depois que ele reconheceu, o que ele falou? Levantar-me-ei. Aí é que está a chave. Levantar-me-ei. Irei ter com meu Pai. E é esse levantar-me-ei é que mostra a nova natureza. Eu confesso que eu errei. Eu sei que quem fez tudo foi eu. Foi eu que pedi a herança, foi eu que gastei tudo, foi eu que estou aqui, mas eu quero consertar isso. Amados, com essa parábola o Senhor está nos dizendo, gritando ao nosso coração. Não importa quão longe você esteja. Não importa quão sujo nós estejamos. O Senhor nos aceita de volta. Mas o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, reconhecer. O filho pródigo não falou assim, mas também, aquele irmão mais velho lá, era uma pedra no meu sapato. Por isso que eu saí de lá, eu tinha que sair mesmo, porque, nossa, eu não imagino o que é conviver com aquele meu irmão mais velho, não. Ele não falou isso, ele reconheceu que o erro foi dele, e ele também reconheceu que ele tinha que tomar uma atitude. Chega de viver no fundo do poço. Chega de viver sendo humilhado pelo homem, enquanto eu tenho um pai que tem uma mesa preparada para mim. Ele se levanta e ele se levanta. Terceiro passo. Primeiro passo ele reconheceu. Segundo passo ele tomou uma atitude. E o terceiro passo, ele se levantou disposto
disposto a sofrer as consequências. Ele sabia que ele poderia chegar lá e ser tratado apenas como um dos seus servos. Os servos do seu pai, né? Eu vou chegar lá, ele começa a planejar, eu vou chegar lá e eu vou dizer para o meu pai, pai, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas deixa eu ficar, nem que seja como um dos seus servos. Isso aí nos mostra que ele estava disposto a sofrer as consequências. Irmãos, eu vou dar aqui um exemplo para vocês entenderem. Quando a pessoa está dentro da igreja e tem um cargo, e de repente essa pessoa abandona tudo, assim como o filho pródigo, abandona tudo. E quer, e viver do seu jeito. Depois essa pessoa volta. Mas essa pessoa precisa de voltar para a sua posição, sabendo que vai ter consequências. Entende isso? Vai ter consequências. E esse filho pródigo entendeu isso. Ele entendeu isso. O pai o aceitou. O pai o amou, o abraçou. Mas o irmão mais velho ficou. Como é que pode? Eu estou aqui servindo há tanto tempo. Então sempre tem consequências. Amém? E isso, irmãos, produzir frutos de arrependimento não significa perfeição. Perfeito é só Deus. Nós erramos a todo instante. A todo instante. No pensar, no falar, no agir. A gente está sempre errando. Então, produzir frutos de arrependimento não significa perfeição. Mas significa um coração disposto. Um coração disposto a abandonar tudo que desagrada a Deus. Está disposto aí? É fácil? Não é. O que a gente não pode é parar em um degrau e se acomodar. Tem pessoas que chegam naquele degrau e falam assim, já está bom, vou sentar aqui e vou ficar aqui. Mas o Senhor continua dizendo, Ezequiel, entra mais um pouco. Mergulhe mais um pouco. Não significa perfeição, mas um coração disposto. Precisamos de estar disposto todos os dias a agradar ao Senhor, a desagradar a nossa carne. E assim começamos a produzir os frutos. Os frutos do arrependimento inclui, quem gosta de anotar, pode anotar isso aí, tá? Primeiro, abandonar o pecado. O pecado é muito bom para a carne, para o homem carnal. Mas para aquele que nasceu de novo, não pode ser bom. Então, se nascemos de novo, estamos produzindo frutos do arrependimento. Isso inclui abandonar o pecado, mudar de vida, aquela vida anterior, aquela vida que nós tínhamos antes, acabou, morreu, é o velho homem, é a velha criatura, é mudar de vida. Terceiro, viver uma vida de obediência a Deus. Quarto, testemunhar diante da sociedade através de ações. Hoje, quem te conhece no seu bairro pode olhar para você e dizer, esta é uma mulher de Deus, este é um homem de Deus, através do nosso testemunho. Então, nascer de novo, produzir frutos, é testemunhar diante da sociedade através de ações. Irmãos, nós falarmos que somos cristãos, levantarmos as nossas mãos, louvar a Deus dentro do templo, é fácil. É muito fácil. Mas o Senhor quer tudo isso lá fora. É o nosso testemunho diante dos nossos vizinhos. É o nosso testemunho diante da nossa família. É o nosso testemunho diante da sociedade.
Ali é que nós vamos mostrar os frutos de arrependimento. Nós nos arrependemos de tudo aquilo que nós fomos um dia. Humildade, súplica sincera de reconhecimento, como eu disse a respeito do filho pródigo. Confissão, confessar os nossos pecados diante de Deus. Quebrantamento. E esse processo é o processo que envolve, primeiro, reconhecer o erro, sentir tristeza genuína por ele. Como eu disse que há muitas pessoas que choram, mas que continuam praticando, né? Lembra-se de Pedro? A Bíblia diz que Pedro, depois que negou Jesus 3 vezes, ele saiu e chorou. Chorou. Ele se arrependeu terrivelmente do que ele fez. E a gente vê que depois que ele tem aquele encontro com o Senhor falou, depois que você se converter, Pedro, ajude os seus irmãos. Depois a gente vê que é um homem que nunca mais retrocedeu. Nunca mais. Ele foi preso e ali guardado por 4 grupos de 4 soldados. A Bíblia diz que Pedro dormia tranquilamente. Só dorme quem está tranquilo, irmãos. Você vê que qualquer problema assim que a gente tem, tira o nosso sono. A gente passa a noite toda, vira para um lado, vira para o outro, e Pedro dormia. Dormia. Ali estava um novo homem, ele nasceu de novo. E mesmo diante da morte evidente, porque não tinha como ele sair dali humanamente falando. Ele estava guardado por 4 grupos de 4 soldados. E ele fez o quê? Tirou sua capa, tirou as alparcas e dormiu. Ele dormiu. Porque ali aquele Pedro que negou Jesus não existia mais. Ele nasceu de novo. E é esse novo nascimento que nós precisamos de buscar. Incansavelmente. Eu errei aqui, meu Deus, eu errei de novo, Jesus. Corra para a cruz. Corra, não aceite. Não canse de pedir perdão. Certa feita, o apóstolo Pedro, querendo assim se achar, né, antes ali daquele encontro sincero com Jesus, após o Senhor ali ter ressuscitado, ele chega para Jesus e fala: mestre, quantas vezes a gente deve perdoar? Jesus fala 70 vezes 7, Pedro. Mas ele não fala se é por dia, se é por minuto. E com isso Jesus estava falando: perdoe sempre, incansavelmente. Então, se o Senhor falou com nós para perdoarmos, imagine o Pai. Tem pessoas que dizem: eu não vou mais pedir perdão a Deus, porque todo dia eu estou ali cometendo o mesmo erro. Não se canse de você. Não abra mão da sua alma. Continue lutando. Mas, pastora, a senhora acabou de falar aí que se eu estou cometendo o mesmo erro é porque eu não me arrependi ainda genuinamente. Continue lutando para que o arrependimento venha. Não aceite, não se acomode. Eu já ouvi isso, irmãos, é aconselhamento pastoral. Pastor, eu peço perdão, amanhã eu estou cometendo a mesma coisa, eu peço perdão, depois eu estou cometendo a mesma coisa. Eu cansei. Cansou? Se você cansou da sua alma, quem vai lutar por você? Então não se canse. E não se acomode também. Mas continue lutando. Continue pedindo: Senhor, eu errei de novo. Esse mesmo erro, meu Deus, me perdoe, me dê forças para mim não errar de novo. Louvado seja Deus. Então é um processo que envolve reconhecer o erro, sentir tristeza genuína por ele e desejar verdadeiramente uma mudança. E aí, como diz o nosso irmão Tiago, sujeitai a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Vai ter um momento, irmãos,
Que você vai parar para pensar, meu Deus, não é que nunca mais eu fiz aquilo? O que aconteceu? O Senhor produziu dentro de você o fruto genuíno do arrependimento. Aí nunca mais faz. Abre para mim, diaconisa Rosângela, Lucas capítulo 24. Somente o verso 47. Olha só para vocês verem a importância do arrependimento. Lucas 24, 47. Está quente? E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Agora abre para mim Lucas mesmo, mas 19, capítulo 19, verso 9. Nós vamos ver aqui alguns exemplos de arrependimento. Lucas 19, verso 9. Jesus entrando ali na casa de Zaqueu, um homem publicano, cobrava impostos, um judeu que cobrava impostos dos seus irmãos, né? E ali então ele sobe numa árvore porque ele queria ver Jesus, mas Jesus queria algo mais íntimo com Zaqueu. E então Jesus fala, desce daí porque eu vou entrar na sua casa. Sua vida muda hoje, hein, Zaqueu? E então, quando Zaqueu fala, olha, Senhor, se eu defraudei alguém, eu quero devolver tudo. Aquilo que eu fiz errado, eu quero consertar. Olha só que coisa linda. Que decisão. Lembra? Foi uma decisão. Jesus entrou. Zaqueu decidiu. Eu quero tirar da minha vida tudo que está errado. Fruto digno de arrependimento. Eu quero arrancar da minha vida tudo que está errado. Consertar a bagunça, irmãos, não é fácil. E não é de um dia por outro. Mas se cada dia nós fizermos um milímetro, se cada dia nós consertarmos um pedacinho, nós estamos andando para frente. O que nós não podemos é estacionar e nem andar para trás. Não consigo mesmo, então, né? Andar para trás. Ou então, vou continuar assim, pronto. Nem que seja um pouquinho de cada vez. Nós não podemos parar. Zaqueu então diz o quê? Eu vou tirar de dentro da minha casa tudo aquilo que eu peguei com a minha mão, tudo aquilo de errado. E essa casa hoje aponta para dentro de nós, o nosso coração, a nossa vida com Deus. Eu vou devolver tudo. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus então olha para ele e fala o quê? Hoje veio o quê? Salvação. Há salvação sem arrependimento sincero? Nós vamos ver na vida de Zaqueu um arrependimento. Quando há um arrependimento sincero, nós estamos dispostos a abrir mão de tudo aquilo que a gente pegou com a nossa própria mão. A tirar de dentro da nossa casa, de dentro do nosso coração. Então nós vamos ver, arrependimento sincero traz salvação. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Agora abre para mim ainda, agora Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, verso 6.
O que está dizendo aqui em Atos 9? Alguém sabe? É o encontro de Saulo com Jesus. Né? O que Saulo estava indo fazer em Damasco? Destruir, matar, exterminar os cristãos. E ali, né, no caminho, Jesus aparece para Saulo. E ele ali cai de joelhos. E ele pergunta, né, quem está falando? Quem está aí? Né? E ele, tremendo e atônito, diz: Senhor, que queres que eu faça? Vamos lá, abre aí que eu vou ler mais os outros versículos. Abre aí comigo em Atos 9, por favor. Esse encontro foi tremendo. Versículo 4 diz assim: e caindo em terra, muitos pregadores, muitas pessoas dizem que Saulo caiu do cavalo, né? Aqui não fala nada de cavalo, mas ele caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? Quem está falando? E então disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E então o Senhor disse o quê? Levanta-te. E faz o quê? Entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Depois deste encontro, nunca mais este homem foi o mesmo. E não é porque ele teve uma vida boa não, tá? Esse foi o apóstolo mais perseguido. Quantas prisões, quantos açoites, quanto sofrimento, fome, frio. Mas nunca mais ele retrocedeu. Nós vamos entender que neste momento ele nasceu de novo, produzindo o fruto do arrependimento. E a gente entende que o fruto de arrependimento, ele produz direção. Olha a pergunta que ele faz para o Senhor: o que tu queres que eu faça? Senhor, me dê uma direção. O que o Senhor quer? E o Senhor dá exatamente a direção. O nosso Deus é detalhista e fala: levanta daí, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Fruto de arrependimento produz direção. A gente não fica perdido não, tá? Não fica onde o vento leva não. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Ainda em Atos, no capítulo 2, verso 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E agora no capítulo 3, verso 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério, oh aleluia, pela presença do Senhor. Versículo 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Quem se arrepender então será salvo. 1 João capítulo 1, verso 9. Nós vamos ver aqui o perdão de Deus mediante o arrependimento. 1 João 1, 9. Conseguiu não? Ah, tá já. Se confessarmos os
os nossos pecados. Ele é o quê? E para quê? Nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém. Louvado seja Deus. Repita comigo: Deus perdoa quem se arrepende. Deus perdoa. Não fica guardando pecados debaixo do tapete, não, irmãos. Fica escondendo de Deus, não. Conversa com Ele. Fale para Ele. Ele é fiel e justo. O arrependimento, ele traz vida. Ezequiel 18:32. Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Vamos abrir então na Bíblia, irmãos. Vamos lá. Ezequiel 18:32. É bom de abrir na Bíblia que vocês vão ficando craques, né? Nós vamos ficar ficando craques. Olha só o que diz. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei, pois, e viver. Arrependei-vos, pois, e viver. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e viver. Então nós vamos ver que o arrependimento, ele traz vida. O contrário disso traz morte. Vamos voltar lá em Lucas, capítulo 5, verso 31 e 32. Quem quiser abrir na sua Bíblia também, irmãos, pode ir abrindo, tá? É bom que vocês vão, que a gente vai ficando mais íntimo da nossa Bíblia, né? Capítulo 5, verso 31 e 32. Jesus diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Há um chamado de Deus para o arrependimento. Há um chamado de Deus para nós ao arrependimento. Então, o arrependimento sincero é a cura para o pecado, porque o pecado é uma doença. Mateus capítulo 3, verso 2. Mateus capítulo 3, verso 2. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Arrependei-vos enquanto há tempo. Arrependei-vos enquanto o Senhor está dando um tempo. O dia do arrependimento é hoje. E chegarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Como o pai daquele filho que estava mudo. Salmo 38, 18. Aquele filho que estava com o espírito surdo e mudo. Ele chega para Jesus e diz: se tu podes, cura o meu filho. E Jesus diz: se eu posso, tudo é possível que creio. E o que é que aquele pai faz? Qual é a atitude daquele pai? Ele chora e ele diz: Senhor, perdoa a minha incredulidade. Ajuda a minha crer. Salmo 38, 18. Porque eu declararei a minha
afligir-me-ei por causa do meu pecado. Nós vamos ver aqui, irmãos, esse Salmo 18. A importância que é chegarmos diante de Deus e declarar a nossa iniquidade, a nossa fragilidade. Ele diz: afligir-me-ei por causa do meu pecado. Quando nós reconhecemos, irmã Aparecida, nós estamos dando um passo à frente. Nós estamos saindo do lugar que nós estamos e dando um passo à frente. Amém? Salmo 32, verso 5. Quem quiser abrir na sua Bíblia, pode abrir. 32, 5. Amém? Davi diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu coração. Volto a dizer: não jogue pecado debaixo do tapete. Não chegue para Deus fingindo ser o que você não é. Não vamos chegar para o Senhor com máscaras. Davi disse: eu confessei o meu pecado. A maldade do meu coração eu não encobri de Deus. E dizia eu vou confessar ao Senhor as minhas transgressões. Eu vou confessar ao Senhor os meus pecados. E o Senhor me perdoará a maldade do meu. O Senhor me perdoará a maldade do meu pecado. Nós vamos entender, irmãos, que arrependimento sem frutos não existe. Estamos enganando a nós mesmos. O que fez Deus ter compaixão de Davi? Ele mesmo disse: e tu perdoastes. Ele chega para o Senhor, ele confessa, ele não encobre de Deus, ele abre o coração para o Senhor, e diante dessa sinceridade, ele alcança o perdão do Senhor. Então, o que fez Deus ter compaixão de Davi? O que faz Deus ter compaixão de um pecador? É o verdadeiro arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento irá gerar transformação na nossa vida. E o fruto que temos mostrará o nosso arrependimento. Então, o primeiro passo é abrir caminho para Jesus em um arrependimento que não é de mentira, mas é de verdade. Gera, Senhor, em nós um coração quebrantado. Louvado seja Deus. Ainda em Salmos, nós já estamos quase encerrando, Salmo 34. Salmo 34, verso 18. Salmo 34, 18. Diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Mudar o estilo de vida não é para quem precisa, mas é para quem quer. Porque precisar, toda a humanidade precisa. Sempre precisará de uma mudança de estilo de vida. Mas nem todos querem. Nem todos querem. Então, é para quem quer. Não há arrependimento sem sofrimento. Dor sem propósito irá trazer sofrimento, mas dor com propósito irá trazer crescimento.
Eu quero fazer uma pergunta. Quais são os frutos que nós estamos produzindo hoje? Temos produzido frutos de arrependimento? Temos chegado diante de Deus com sinceridade? Temos procurado nos afastar dos velhos hábitos, da natureza caída? Porque um dia nós éramos. Lembra da carta aos Efésios? Nós éramos. Nós já fomos. Mas hoje somos filhos da luz. E precisamos de querer crescer. É uma decisão de cada um de nós. O pastor não pode decidir isso por vocês. E nem Deus pode decidir isso. Poder ele pode, mas ele não faz. Porque ele nos deu o livre-arbítrio. Não existe nada que Deus não possa fazer. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Vou voltar lá no filho pródigo, lembra? O filho quis ir. O pai não o impediu. O pai não foi atrás. A decisão de voltar foi dele. A decisão de reconhecer foi dele. Então, se o Senhor Jesus, contando essa parábola, colocando o Pai como o próprio Deus, imagina um reles pastor mortal. Não? Nenhuma liderança tem este poder de trazer o arrependimento. É uma decisão de cada um de nós. É algo que é entre nós e Deus. Não, eu não quero mais ser essa pessoa. Não quero mais ser um frequentador de culto. Eu quero nascer de novo. Assim como nós começamos este estudo em Nicodemos, a gente vai ver que aquele que procurava Jesus no escuro, aquele que procurava Jesus à noite, porque ele era um príncipe da sinagoga, que precisou de passar por cima do seu título, ir até Jesus. Quando ele teve um encontro real com o Senhor, lá na frente a gente vai ver Nicodemos defendendo o cristianismo diante ali dos príncipes da sinagoga. Depois a gente vai ver Nicodemos ajudando José de Arimateia, tirando o corpo de Jesus da cruz. Por quê? Porque ele teve uma atitude. Eu preciso de saber quem é esse homem. Quem é ele? Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Amém? Temos pedrinhas? Alguém gostaria de falar algo para acrescentar no estudo? Esse estudo foi um estudo. Esse estudo foi um estudo assim, muito, como eu posso dizer,